Olá, eu sou a doutora Miriam Isidoro, estou aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Bom dia a todos. Hoje eu estou com a doutora Letícia Prado, fisioterapia pélvica e seus benefícios. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Doutora, qual que é a sua formação hoje? Eu sou formada como fisioterapeuta, já tenho alguns aninhos. Também me formei como doula. E dentro desse tempinho eu já fiz a especialização de fisioterapia pélvica e obstétrica. Esse tema é uma delícia, né? Escape de xixi, incontinência urinária. Quem não tem? Qual a mulher que não tem? Eu tive um parto, ou eu engordei, né? Ou, não sei, do nada pode aparecer esse escape do xixi? Uma fraqueza? O que você pode dizer pra gente? A gente vê bastante mulher hoje que reclama bastante de eu vou correr, vou dar risada, vou pular, vou fazer alguma atividade física e tem esses escapes de xixi. E é comum da gente ver, porém não é normal. Só que muitas das mulheres acham que isso é normal, né? Acha que isso já é, minha mãe teve, minha tia teve, alguém da minha família apresenta, então uma hora ou outra eu vou ter. Então começa a chegar uma certa idade, começa a aparecer esses sintomas, elas não se preocupam tanto. Mas está muito relacionado, na verdade, com alguma alteração ou disfunção do corpo. Não é algo normal, como eu disse. Então tem tratamento, a gente pode resolver, mas é algo que hoje incomoda muitas mulheres, né? E assim, a gente tem uma insegurança muito grande, porque a gente não se sente bem, né? Procurar um médico, né? Falar que eu uso absorvente, eu tenho que andar com calcinha na bolsa, eu tenho que me trocar, né? Se eu dou risada, eu faço xixi, eu me molho, né? E dependendo se a bexiga estiver cheia, então, nossa senhora, eu não posso nem rir, porque aí molha toda a calça mesmo, né? Então, assim, isso tem algum exame que possa dar um diagnóstico ou não? Sim, normalmente, quando você já começa com esses sintomas, ou, por exemplo, em algum momento já tem algum tipo de escape, já é um sinal do corpo que está acontecendo alguma coisa. Nem sempre precisa fazer um exame para identificar. Tem alguns médicos que passam aquela urodinâmica para ser feita. Mas se a gente for pegar esse exame, normalmente ele vai dar como normal. Porque nem sempre é alguma coisa que é detectável no exame. A gente consegue identificar por conta de uma fraqueza muscular. Então, o exame ele vai mostrar se tem algum prolapso, se tem alguma alteração fisiológica já acontecendo. E aí a gente não consegue identificar exatamente o que real está acontecendo através dele. Entende? Porque pode ser que ele dê normal. Então, se a gente fizer um exame físico dentro da fisioterapia, a gente consegue identificar a disfunção muscular mesmo, que é o que realmente acontece para gerar esses escapes de xixi. Doutora, outra coisa, só gestante só depois do parto pode ocorrer ou não? Não. É igual eu falei, a disfunção muscular ela pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Até porque a gente está falando de fraqueza muscular dessa região, normalmente, né? Pode ter outras causas também. Mas a fraqueza é uma das principais. Então, se é uma mulher que gera uma sobrecarga muito grande nessa região por qualquer outro motivo, não só por conta do parto em si, ela já pode ter essa incontinência urinária. Hoje mesmo a gente vê mulheres com 20 anos, 25 anos, com incontinência urinária ou com o início desses sintomas, né, e não teve parto nenhum. Então, é mais por conta de alguma alteração muscular que está acontecendo mesmo. Isso pode causar uma insegurança e dor? Na verdade, a insegurança é o que mais acompanha a mulher que tem esses escapes, como você mesmo falou, né? São mulheres que a gente vai ver ali com bastante insegurança de fazer exercício, com bastante escape, se incomoda com o cheiro que fica também, fica se limitando de fazer algumas coisas por conta desses escapes. Então, não é só... A gente não pensa só na insegurança, né? Mas também na limitação que isso traz para a vida da mulher. E ela causa dor? Ela pode causar dor? Pode causar dor, dependendo da sua causa. Isso seria o quê? A fraqueza que causa dor do músculo? A fraqueza, a alteração muscular pode criar alguma rigidez também nessa região. Então, como está tudo associado na mesma partezinha íntima dela, pode gerar dor durante a relação. Se for algum prolapso, alguma alteração de órgãos também interno, ele vai começar a querer sair um pouquinho para fora. Então, durante a relação pode causar dor. Ou se já é um caso muito, muito avançado, vamos dizer
assim, ele vai acabar incomodando a parte externa também, porque ele fica literalmente raspando na região da calcinha. Então, tem diversos sintomas que podem estar associados com isso. A gente fala assim, que a vida é maravilhosa, eu até vi uma frase sua, a vida é maravilhosa, mas é melhor ainda sem escape de xixi. O que você pode me falar disso? E como a gente estava falando, a mulher que tem escape de xixi normalmente é uma mulher limitada, é uma mulher insegura, é uma mulher que vai sempre se preocupar e se incomodar com aquele sintoma. Então a gente vê muitas mulheres aceitando isso como se fosse algo normal para a vida delas e que não tem muito o que fazer. Mas na verdade tem, continência urinária ela tem tratamento, né? E quando a gente pega esse sintoma logo de início, é muito mais fácil da gente tratar. Então a mulher que consegue se sentir muito mais segura, muito mais confiante no dia a dia, sem se preocupar com esses sintomas, tem com certeza uma qualidade de vida muito melhor. Ótimo. E nas considerações aí especiais que a gente tem, e o idoso? O idoso ele tem muito esse escape, né? Sim. Você consegue ajudar também? Sim. Dependendo do grau de escape e do que está causando esses escapes, a gente já consegue resolver só com tratamento de fisioterapia. Às vezes, precisa de alguma intervenção médica, como algum pessário, até mesmo algum caso cirúrgico, né? Mas, normalmente, a gente consegue tratar isso só com a fisioterapia, ou pelo menos reduzir os sintomas só com a fisioterapia. E em idoso, a gente consegue ver mais esses sintomas, e eles são mais difíceis de tratar, porque é um tabu muito grande falar sobre região íntima com qualquer pessoa, principalmente quando a gente fala de mulher. Então, é mais difícil deles conseguirem ir, procurar, investir num tratamento voltado para essa parte. Tem um tipo de cirurgia de próstata, né? Que, dependendo da lesão, o paciente fica com escape de xixi. Sim. E aí você trata também? Sim. Quando é homem? Sim, a parte masculina, né? Isso. Qualquer alteração de próstata pode dar incontinência urinária em homem. É mais difícil de tratar, como eu disse, ainda mais limitante e um tabu ainda maior quando se trata de homem, mas também a gente consegue reduzir bastante os sintomas. Consegue melhorar. Consegue melhorar. É porque é complicado, né? Você Sim. sempre ter que tomar banho no meio do dia, ou você ter que trocar a roupa, né? O psicológico acho que não fica muito legal, principalmente para a mulher, imagina para o homem, né? Até porque não altera só a questão da incontinência urinária, mas normalmente ele desenvolve também uma disfunção sexual junto. Também junto. Então, ele já começa a ficar ainda mais preocupado com isso. E isso causa uma ansiedade, um nervoso? O que a fisioterapia pode ajudar nessa parte de ansiedade, né? Como que o paciente vai chega para você ansioso, né? Sim. Acho que tem até chorar, né? Com certeza. Até porque o que faz da mulher ser uma mulher? A parte íntima dela. E quando a gente tem alguma alteração relacionada com essa parte, a gente tira o feminino da mulher. A gente tira a segurança dela, a autoestima dela. E cada vez mais ela vai se fechar por conta disso. Então, quando a gente está com uma mulher que está apresentando alguns sintomas ou algo do tipo ali, a gente já se preocupa em voltar essa funcionabilidade feminina dela. Então, a mulher que tem alguns sintomas íntimos, ela sempre vai ter alguma dificuldade, insegurança, ela vai ser aquela mulher que se esconde, não tem aquela liberdade com qualquer pessoa, às vezes não quer mais nem sair, porque eu vou sair, vou tomar uma cerveja, vai me dar mais vontade de fazer xixi, e aí eu vou acabar ali ficando mais insegura, porque daqui a pouco vai ficar subindo o cheirinho, então ela vai começar a ter limitações na vida dela. E quando a gente começa a trabalhar essa parte, a gente começa a voltar ela para a vida normal, ao dia a dia dela no normal, e isso faz muita diferença. Ajuda muito, bastante. Doutora, e a endometriose, ela atrapalha também nessa parte da urina? Da urina dependendo do grau e evolução da endometriose. A endometriose, na verdade, ela começa a se espalhar internamente, né? E causa muita dor nas mulheres normalmente. Mas dependendo do grau e de onde ela está localizada, ela pode estar localizada ali, ter um foco ali no ureter ou próximo da bexiga, que além de causar algumas incontinências ou até mesmo urgências urinárias, ela pode aumentar a chance de infecção urinária. E aí contribuir um pouco para prejudicar essa mulher. Tá. Outro fato que eu ia te passar, essa parte
do parto, né? É só quem tem parto normal que tem incontinência urinária? Não. Na verdade, a incontinência urinária relacionada com a gestação, ela começa lá nos 3, 4 meses gestacionais. Quando a gente fala de incontinência urinária dentro da gestação, a gente pensa em relação à fraqueza do músculo do assoalho pélvico. O músculo do assoalho pélvico ele vai ser como se fosse o fundo da nossa bacia, que ele tem que ser um pouco mais reforçado, ele tem que ter força para sustentar tudo que está ali para cima. Então, quando a mulher está gestando, está ali criando aquele momento de barriga crescer, bebê crescer e gerar um peso um pouco maior no corpo dela, a gente gera uma sobrecarga nessa região de assoalho pélvico. Então, a fraqueza muscular dessa região e a sobrecarga nesse músculo também é muito maior. Então, cria algumas disfunções. Aí ela começa a perder um pouquinho desse controle e aumentar ainda mais os sintomas de escape de xixi. Depois do parto, a tendência é isso ficar, se você não cuidar antes. Não prevenir que isso evolua e vai se manter depois do parto da mesma maneira, independente da via de parto. Independente da via de parto. Independente da via de parto. Não é porque eu fiquei 14 ou 50 horas de parto que eu vou ter escape de xixi. Imagina, porque a sua sobrecarga durante a gestação foi da mesma maneira. Entende? Então, por mais que você passou por uma cesariana, a sua sobrecarga não deixa de ter acontecido durante a gestação. Então, a incontinência urinária, ela tem tratamento? Tem tratamento. E não é algo muito difícil de tratar. Tá. Nós já vamos falar do tratamento daqui a pouco. Aí vamos entrar na constipação feminina. Sim. Né? Eu acho que já que estamos falando de saúde da mulher pélvica, xixi, vamos falar da constipação. A mulher, ela é muito constipada, né? Lógico que tem mulher que é reloginho, mas tem mulher que, nossa, ela fica 2, 3 dias, uma semana sem fazer. O que você pode passar pra gente? O que a gente pode fazer, né? Uma paciente, uma mulher feminina constipada? Normalmente, a gente tem diversos fatores que podem contribuir para a constipação feminina. Os 2 principais são, primeiro, psicológico, porque nós mulheres nós temos uma dificuldade enorme de usar banheiro fora de casa, por exemplo. Então, a gente cria aquela continência um pouco maior. A gente, às vezes, sente a vontade e não quer ir ao banheiro. Tem muitas conhecidas minhas que relatam, eu sou uma pessoa que também sou dessa maneira, então eu posso dizer com propriedade que a gente cria uma continência um pouco maior. Porém, isso causa algumas disfunções musculares também, porque o assoalho pélvico, como eu falei, ele está relacionado com a parte de urina, a parte sexual e também a parte de intestino, né? Dessa parte uretra vaginiano, se a gente for parar para pensar. Tudo relacionado com o seu assoalho pélvico. Quando a gente tem uma disfunção em algum deles, todas as outras saídas vão ficar também com algum probleminha. E aí a gente cria uma rigidez por segurar muito tempo e aí dificulta um pouco a saída depois. Então a mulher que é muito constipada, ela tem a dificuldade também de evacuar, né? Então a fisioterapia pélvica ela entra exatamente para a gente conseguir relaxar essa região, além de criar esse relaxamento, aumentar essa continência no sentido de agora é o momento certo de eu ir ao banheiro, agora é o momento certo de eu preparar o meu psicológico para ir até lá e relaxar da maneira correta para conseguir fazer da maneira correta também. Isso você consegue trabalhar com o paciente? Sim. E aí você tem uma resposta bacana? Sim. Nossa, legal. Além das massagens que a gente faz para aumentar o movimento fecal também. A gente começa... é aquela massagem de fala que vamos empurrar o cocô, é isso? Exato. Que a gente faz, inclusive eu até ensino elas para poder fazer. Mulheres que são muito constipadas, o movimento fecal ele é muito mais lento. Então a gente estimula um pouquinho antes qualquer coisa assim de... eu tô sentindo que hoje vai ser um dia que eu preciso usar o banheiro. A gente estimula esse movimento fecal acontecer para que ele consiga sair um pouquinho mais rápido. E essa força, né, que depende da mulher fala, eu faço muita força, né, e não consigo fazer, levanto, né, sem fazer, e aí fico lá, 2, 3 dias. Sim. Isso também atrapalha? Bastante. Porque ele também está gerando uma sobrecarga nessa região, entende? A gente está fazendo muita força, está causando uma pressão nessa região de assoalho pélvico e além de dificultar essa parte, a gente está prejudicando as outras também. Como eu disse, está tudo relacionado. Ali é um do ladinho do outro. Quando a gente tem alguma dificuldade em algum, os outros também vão estar afetados. Tá. E se você tem o xixi escapando e o intestino preso, você vai ter aquele incômodo emocional mesmo, Exatamente. Aí o que vai te deixar ainda mais tensa e vai te causar dores durante a relação também, por exemplo.
Tá. E o pum, né? A mulher é difícil ela soltar, né? Ela tem Exato. vergonha, ela segura, né? Eu não sei todas, né? Mas isso também você consegue ajudar para melhorar. Sim, isso também está relacionado com a constipação. Então, como eu falei, é a questão do relaxamento, da gente conseguir relaxar da maneira correta para tudo que precisar sair de uma vez. E criança, você trata também quando tem criança constipada? Normalmente as crianças com constipação entra mais com questões de medicação, eles entram com outras tentativas, para depois ir para fisioterapia. Até porque a fisioterapia ela acaba sendo um pouquinho mais invasiva, então tem que ter um profissional específico para tratar a criança, para que não seja tão invasivo dessa maneira. Mas a gente trata também, tanto crianças constipadas, como crianças, por exemplo, que faz muito xixi na roupa. Que às vezes a mãe acha que é alguma coisa psicológica, mas na verdade é uma falta de continência ou falta de percepção da bexiga cheia, e a gente começa a trabalhar isso na criança também. Tá. É normal a criança não fazer xixi à noite, dormir a noite inteira e fazer só no dia de manhã? Normal? Normal. Vou perguntar, né? Na verdade, o nosso corpo, ele foi preparado para aguentar, segurar o xixi a noite inteira. Só que dependendo de como, né, o nosso sono ou dependendo também da nossa continência, isso não acontece. Aí tem mulheres que, por exemplo, acordam muitas vezes à noite, né? E crianças também que ou acordam muitas vezes à noite ou faz xixi na cama, que é muito comum da gente ver. Mas é algo comum delas dormirem e ficarem lá a noite todinha sem fazer xixi. E aquelas que não acordam, né? Mas se mexe, igual a minha. A minha se mexe tanto que eu já sei que ela quer fazer xixi. Aí eu coloco ela pra fazer xixi. Também é... Comum. O que a gente precisa se atentar, que acaba não sendo normal, é quando a criança ela começa a acordar muitas vezes à noite pra fazer xixi, aí chega no banheiro e faz só um pouquinho. Isso não só criança, pro adulto também, mulher também, né? Mulher, homem, enfim. Acorda muito à noite, vai lá, sai 3, 4 gotinhas, ou sai um pouquinho só e quando daqui a fica pouco com aquela volta. vontadezinha e não sai? Não sai em que sentido? No Tipo, caso? você vai no banheiro, tenta fazer e parece que ainda tem. Ainda ficou ali um pouquinho, né? É algo que fica parado, será? Ou também alguma disfunção no detrusor, alguma disfunção na bexiga que não consegue esvaziar completamente e aí acaba ficando um resíduozinho ali dentro ainda. Isso tá bastante relacionado com quem tem urgência urinária. Urgência urinária acaba sendo diferente um pouquinho da incontinência urinária. A urgência urinária é aquela mulher que tomou um pouquinho de água e já tem que correr para o banheiro. Tomou alguma coisinha e já tem que correr. E é uma frequência muito grande de vontade de fazer xixi. Não escapa, mas ela o tempo todo tem que estar indo no banheiro e apareceu aquela vontade, ela tem que sair correndo mesmo. Isso é uma disfunção que a gente tem num sensor que está ao redor da bexiga. Esse sensorzinho, ele começa a ficar com um pouquinho de defeito, vamos dizer assim. E quando a bexiga enche um pouquinho ou enche muito, ele não percebe. E aí ele manda já o comando pro nosso cérebro para falar assim, precisa fazer xixi, corre lá pro banheiro. E aí a mulher tem que sair correndo. Ou acontece, por exemplo, dela encher a bexiga, esse detrusor não perceber e na hora que vê, extravasa. Entende? Aí ela tem que correr pro banheiro, senão realmente faz aquele xixizão. E aí acaba se molhando porque não dá tempo de chegar. E aí cria algumas inseguranças junto também. E o hábito de segurar o xixi? Eu vou segurar. Aí eu fico tomando água, ou tem gente que nem toma água, né? Eu seguro o xixi. E esse hábito de segurar? Causa essa urgência. Causa essa deficiência desse detrusor. Porque ele foi tão acostumado em ficar enchendo e segurando aquele resíduo dentro da bexiga, que quando é para ir no banheiro, ela não sente vontade. Então, são mulheres que, por exemplo, passam o dia inteiro sem vontade de fazer xixi. Ou, por exemplo, faz xixi de manhã, faz um xixi na hora do almoço e depois vai fazer só na hora de dormir. Não tem aquela frequência constante de sentir vontade de fazer xixi. Quando a gente vai investigar, foi lá de criança, porque ela ficou muito tempo segurando, não queria ir no banheiro na escola, e aí esse detrusor começou a criar esse defeitozinho. Isso não só em mulher, viu? Homens também acabam desenvolvendo isso. Ótimo. Doutora, e aí o que você faz, né? Qual que é o principal objetivo na fisioterapia hoje? Eu não penso tanto num objetivo físico. Eu penso num objetivo emocional.
Porque quando a gente devolve uma qualidade de vida para uma pessoa, eu acho que eu alcancei meu objetivo. Então, a gente diminui o sintoma, a gente diminui tudo que aquela mulher está sentindo ou aquela pessoa está sentindo. Só que não adianta a gente não devolver a qualidade de vida, não devolver a vontade de fazer as coisas, aquela vontade de conseguir também, né, fazer as coisinhas. Então, quando a gente consegue alcançar essa qualidade de vida de volta, aí a gente conseguiu alcançar esse objetivo dela. Nossa. E o que você faz? Como que é feito, né? Como que fica a mulher, né? Acho que a primeira consulta, não sei, na hora que vai fazer o atendimento, como que é? Antes de qualquer coisa, a gente sempre faz uma avaliação. Então, eu sempre sento, investigo bastante pontos da vida dela, tento entender como que é o dia a dia, a rotina, o funcionamento dela, para a gente conseguir entender até onde isso está limitando ou até onde isso incomoda. E através dessa avaliação, a gente vai para uma avaliação física para realmente identificar o que está acontecendo na parte íntima dela. Então, normalmente, a gente faz um examezinho de toque, a gente avalia a integridade muscular, vê toda essa parte prática da mulher para realmente ver o que está acontecendo na vida dela, entende? O que realmente está causando esse sintoma que ela está sentindo. Então, tem uma palpação aí. Tem um examezinho toque ali que a gente faz. Exame Isso, físico. Não exatamente. tem como fugir desse exame, então? Não tem como. Mas só pra acalmar vocês, eu não vou olhar pra vocês e vou lembrar do que eu vi ali, tá bom? É só naquele momento mesmo. Aí é bom. É só naquele momento mesmo. Doutora, e a eletro, né? Eu amo a fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, né? Eu falo que eu sou apaixonada. Você usa eletro também? Como que é? A eletro a gente usa bastante para estimular aquele detrusorzinho que eu falei para você, lembra? Que tem aquela disfunção perto da bexiga que não ativa ele. Normalmente quem vai para fisioterapia pélvica leva choquinho no pé, nada a ver, né? Mas esse choquinho no pé que a gente dá é exatamente para ativar esse nervinho e aumentar essa percepção urinária relacionado com aquele sintoma de urgência ou até mesmo a incontinência, dependendo do que está causando. Mas na parte íntima, em alguns casos, porém poucos, a gente usa eletro. Porque a gente foca mais em trabalhar a região muscular, relaxamento, a gente trabalha também a parte de controle muscular. E isso, se a gente não fizer aqui dentro para ativar aquela região, aí a gente não consegue atingir o objetivo. Então, o choquinho é no pé? É no pé. Mas então ali a gente tem algo que manda? Isso. A gente estimula o tibial posterior. Que ele vai passar lá no pé, mas ele vai subir lá na região da bexiga, que vai passar ali bem próximo desse detrusor. E quando a gente ativa ele, automaticamente a gente ativa esse detrusor. Então a gente faz com que ele acorde e perceba um pouco mais quando a bexiga tá cheia, ou ele aguenta um pouco mais essa continência para mandar o comando na hora certa. E aí depois é o quê? São exercícios? Isso. Depois que a gente diminuiu o seu sintoma e a gente começou a trabalhar a causa do que está causando mesmo esse sintoma, o que está prejudicando mesmo e te causando isso, a gente começa a trabalhar uma concentração nessa região íntima, a gente começa a trabalhar uma percepção um pouquinho melhor, a gente entende como que é a musculatura, que normalmente as mulheres, se a gente for pegar hoje 10 mulheres, 8 mulheres não têm consciência do que é um músculo do assoalho pélvico, que aquela região tem um músculo, que a gente consegue ativar esse músculo. Então a gente começa todo esse treino de percepção e controle dessa região, para aí sim aumentar a força, para aí sim a gente começar a criar um fortalecimento e um controle melhor daquela parte. Tem mulher que fala que depois desse escape de xixi, ela sente dor na relação, hoje ela não tem mais prazer, né? Exato. E ela consegue, com lá um tempo de sessão, ela conseguir de novo sentir, ela se sentir? O que eu mais falo nas minhas redes sociais, quem é minha seguidora sabe, que dor na relação não é normal. Nenhuma dor na relação é normal. Lembra que eu falei do início, quando a gente tem problema em alguma das partezinhas, as outras também ficam alteradas. Então é muito comum da gente ver mulheres com algumas dificuldades, né, depois de certa idade ou depois de algumas situações, que desenvolve dor na relação. A dor na relação, ela vai deixar você tensa na hora que você está indo para a relação sexual. E aí aumenta ainda mais essa tensão na hora do ato.
o que vai dificultar ainda mais e contribuir ainda mais para essa dor acontecer. Quando a mulher sente dor uma vez, ela vai associar o prazer com a dor. Então, para a gente quebrar isso, é todo um trabalho, além de psicológico, físico também. Porque essa região, quando está tensa, ela tende a ficar cada vez mais rígida. E a rigidez vai aumentar ainda mais a sua dor. A secura também causa? Com certeza. Com certeza, porque ela vai aumentar o atrito. E como eu falei, a partir do momento que você tem uma dorzinha, você vai começar a associar aquele momento com algum momento de dor. Principalmente na menopausa. Principalmente na menopausa, que é onde a mulher tem mais alterações hormonais, causando ainda mais secura naquela região. Tá. E aí a fisioterapia, quando que eu consigo ver assim um resultado? Porque então eu vou ter que também trabalhar o meu psicológico, Sim. né? Quando que eu consigo ver um resultado, que você teve sucesso com as suas pacientes? A gente consegue ver dependendo do problema que ela tem, da causa daquele problema. A partir de 6, 7 sessões a gente já consegue ver algum resultado. Tem algumas mulheres que o problema, às vezes, a gente acha que é muito grande, aquela dificuldade, às vezes, a gente acha que é muito grande, e quando faz a avaliação é uma coisinha muito leve. Então, em 2, 3 sessões, ela já começa a sentir resultados e se sentir mais confiante com aquela região. Tá. Então, é todo um fortalecimento mesmo. Todo um trabalho de Muscular. relaxamento, controle e fortalecimento muscular. Relaxamento, controle E fortalecimento. e fortalecimento muscular. Isso. Isso não se faz em academia. Às vezes, dependendo de como você trabalha na academia, pode prejudicar ao invés de contribuir. E o Pilates? Ele ajuda bastante. Ajuda? Ele ajuda, mas desde que você tenha um controle e uma percepção dessa região. Porque no Pilates a gente vai trabalhar bastante ativação abdominal, ativação de core abdominal. E isso, se você não tiver um controle legal dessa região, você pode contrair da maneira incorreta, né? E também contribuir para uma rigidez e não para um relaxamento dessa região. Então eu preciso aprender, o meu subconsciente precisa aprender sobre esse músculo. Exatamente. Para eu ter um resultado tanto numa academia Exatamente. quanto num Pilates. Até porque não são todas as mulheres que podem já começar a ativação desse músculo com contração. Igual muita gente vê, por exemplo, na internet, pessoas vendendo cursos de pompoarismo. E já querem fazer logo de cara. Só que se você tem uma rigidez muscular dessa região, se você ativar mais ela, você está contribuindo para essa rigidez. E antes da gente aprender a contrair, a gente precisa criar uma percepção de relaxamento. Para a gente conseguir fazer os dois em conjunto, em associação. E não te prejudicar ao invés de te ajudar. Ele pode atrofiar, então? Ele pode atrofiar e aumentar essa rigidez. E aí eu vou ter mais escape ainda de xixi. Mais dor. Mais dor. Mais dor também. Mais dor. Mais dor Então também. a dor não é normal. Não é normal. Nenhuma dor, principalmente durante a relação, é normal. Não é normal. Não é normal. Ótimo. Aí vamos sair um pouquinho dessa parte da incontinência urinária. Eu vi que você é doula também, você faz a parte obstétrica, né? Sim. Bandagem na gestação, né? Por que da bandagem? Por que a bandagem me auxilia, né? Eu que tô gestante, né? O que ela vai me auxiliar? Certo. A bandagem são aquelas faixas elásticas, hoje a gente vê bastante no pós-parto, onde a gente ajuda na sustentação daquela região. Quando a mulher está gestando, normalmente no final da gestação, a tendência é essa barriga pesar um pouco mais, causar um pouco mais de adaptações de postura também, o que vai causar muita dor lombar. Então a gente entra com a bandagem exatamente para aumentar a sustentação da barriga e diminuir a sobrecarga lombar durante a gestação. Então ele vai ser um auxílio. Vai auxiliar. E isso eu fico quanto tempo? Até o momento em que a bandagem sai. Então a gente aplica, ela normalmente dura em 3, 4 dias, 5 dias, dependendo ali do seu cuidado com ela. Tá. Durante o parto, você trata o paciente a partir de... Você trata essa mãe a partir de qual mês? Tá. Dentro da fisioterapia e da doulagem, a gente começa lá no comecinho da gestação, em alguns casos até antes
da mãezinha engravidar, pra gente preparar o corpo dela para gestar. Durante a gestação, a gente vai fazer todo um acompanhamento pensando na preparação para o parto e na prevenção de tudo que pode acontecer no pós-parto. E depois, a gente pode acompanhar o parto também. Então, a gente vai lá com a mãezinha para dentro da maternidade, faz toda essa parte do parto ativo, auxilia, presta apoio, segurança para aquela mulher naquele momento, ajuda também nas diminuições de dores, das contrações, facilita o processo de passagem do bebê. E depois do parto, né, no pós-parto, depois do resguardo, a gente já começa alguns cuidados específicos para prevenir o aparecimento de algumas coisinhas e cuidar de algumas consequências e sequelas que ficaram do parto. E nesse cuidar na hora antes do parto, o que você costuma fazer? Como doula, né? Você entra como doula. Sim, sim. Você acompanha toda a equipe, por exemplo. Você fica com os médicos, enfermeiros, multidisciplinar. No parto, sim. No parto, a gente vai normalmente ou com a equipe, ou a gente faz parte do plantão, né, que tá ali. Mas normalmente a gente vai pela mulher. Então, nós estamos lá por ela, pela gestante, e faz toda a parte, como eu disse, de acompanhamento, de auxílio dela, né? Eu falo que a doula, ela serve muito a mulher, ela cuida muito da mulher. Então, a gente está ali para criar essa segurança para ela também, para trazer essa segurança. Quando a gente está falando da fisioterapia e da doulagem junto no parto ativo, a gente está falando de técnicas da dinâmica do parto, que a gente também entende, para facilitar e acelerar um pouco esse processo. E dentro da doulagem a gente pensa também nesse acolhimento da mulher, nesse desejo dela de estar ali se sentindo segura, de prestar o acolhimento mesmo para ela, de forma com que ela passe por aquele momento de uma maneira mais tranquila, mais relaxada, mais humanizada. Mas isso não tem no SUS, né? É raro? É raro da gente ver. É raro da gente ver. É. Mas se a mulher quer, a gente pode acompanhar. Aí seria pago. Isso, a gente, é um serviço contratado mesmo. E normalmente em hospitais não tem tantas doulas. É difícil a gente ver, mesmo se for particular, a gente vê hospitais com doulas. Então, é um serviço sempre contratado à parte. E não é só ficar em cima da bola? Não, imagina! Quem dera eu se fosse, né? Mas até antes da gestação e do parto, né? Eu falo que é todo um trabalho mental e físico também, para preparar aquela mulher para todo o processo que ela vai passar daí em diante. Então, não é só sentar na bola e ficar rebolando, não. Porque muitas mulheres vêm para procurar, gente, eu tô gestante, mas que horas que eu vou rebolar na bola? Vai demorar, porque a gente tem todo um trabalho dentro do corpo dela pra gente fazer, para depois a gente pensar nas mobilidades pélvicas, que também é um dos pontos principais que a gente trabalha durante a gestação, para facilitar essa hora do parto. Como você acompanha parto, né? Você sempre está dentro do centro cirúrgico, então, né? Ou, né? Na sala de parto. O porquê dessa indução da ocitocina, né? A ocitocina que eles, né? Por mais que a mulher já esteja dilatada, por que dessa indução, né? Você como físio. Sim. A dilatação, ela acontece, mas nem sempre as contrações, elas estão efetivas. A ocitocina, ela acelera e aumenta um pouco mais essas contrações. Então, a ideia da ocitocina, da indução com ocitocina, é exatamente a gente juntar a dilatação da mulher com a efetividade das contrações para que isso aconteça da maneira correta. Nem sempre é necessário alguma intercorrência, alguma interferência médica a ponto da gente ter que induzir alguma coisa. Mas quando eles percebem que alguma coisa está dificultando essa descida do bebê, eles entram com alguns recursos. Que aumenta mais a contração. E aí você consegue acalmar essa mãe, porque é cruel. Quem já passou por parto sabe. É cruel. Na verdade, eu falo que vocês entram na partolândia quando estão parindo, né? Uhum. Então, assim, a dor que vocês sentem, tudo que tá acontecendo naquele momento, acaba que prejudica o seu psicológico e te tira ali do seu ambiente. Mas a gente consegue acalmar e entrar com algumas técnicas para aliviar essa dor que você tá sentindo. A gente transforma, na verdade, essa dor numa dor física e não emocional. Se é que você me entende. A dor emocional é aquela dor que te machuca. É aquela dor que vai te machucar e vai sempre fazer com que você lembre daquele momento de forma negativa. A dor física é uma dor que daqui a pouco passa. E você não vai ter se importado de ter passado por ela.
Então, se você tiver outro parto, você vai querer um parto normal, por exemplo. Você sempre vai lembrar daquele momento como um momento que passou. Então você consegue trabalhar essa cabecinha e deixar a mulher um pouquinho mais calma nesse momento de tensão. Porque é tanto essa dor que aumenta e o medo de você perder também, né? Exatamente. A gente tem esse medo também de perder. Exato. Então não é só ficar em cima da bola, tá, gente? Deixa eu já falar isso pra vocês, né? Você tem uma avaliação inicial, o ginecologista te manda, é indicado pelo médico, tanto a fisioterapia, ou eu posso te procurar, tanto na parte, né, de gestacional ou do escape do xixi, né? Como que funciona isso? Eu preciso ter uma indicação médica? Como que você pode explicar pra gente? Claro. Nem sempre os médicos vão indicar. E nem sempre você precisa da indicação médica para isso. Você pode vir procurar uma fisioterapia pélvica, por exemplo, sem indicação, sem pedido médico, mas para conseguir entender também, porque a gente também consegue identificar o que está acontecendo. Então, normalmente as mulheres vêm sem indicação. E aí, se caso precisar, pelo convênio, ou precisar de algum estudo um pouquinho maior ali, para tentar identificar alguma coisinha um pouquinho mais séria, aí a gente encaminha para a parte médica. Mas tanto gestante como uma mulher com alguma disfunção, pode vir sem indicação médica. E você acompanha a gestante até o finalzinho? Até o final e depois do final também. Depois do final também. Depois do final também. O que é feito? Quando a mulher passa por todo o processo gestacional, como a gente comentou no início, ela fica com alguma sobrecarga de assoalho pélvico. Então, é muito comum delas relatarem alguns sintomas de incontinência urinária ou ter dificuldade depois do resguardo para voltar na relação sexual em relação à dor. E também a questão da diástase abdominal, que muitas das mulheres, a maioria das gestantes, se preocupa bastante com isso. Então, a gente já entra com um cuidado imediato ali, bem no pós-parto mesmo, nesse iniciozinho, para a gente conseguir recuperar toda a funcionalidade do corpo dela e ela ter uma recuperação um pouco melhor. Independente da via de parto, viu? Independente da via de parto. Independente da via de parto. Aí você falou agora da parte do abdômen, né? Eu consigo... Toda gestante tem... Toda gestante tem diástase abdominal. E é importante a gente falar isso, porque toda mulher tem essa preocupação da diástase. Só que a diástase, na verdade, ela é o afastamento dos músculos retos abdominais. Então, para o bebê crescer, ter espaço na cavidade abdominal para ele crescer, ele precisa expandir esses músculos. E ele acaba afastando durante a gestação. Por isso que toda mulher vai ter durante esse período. Só que depois que esse bebê sai, ele precisa retornar da maneira correta. E nem sempre as mulheres conseguem fazer esse retorno muscular da maneira que necessita. E aí acaba ficando com aquele abdômen abalado, com aquela frouxidão naquela região, aquele aspecto de barriga mole. E aí tenta tratar de outras partes focada na parte estética, mas na verdade é alguma disfunção muscular que aconteceu ali dentro. Então eu não consigo fechar a diástase com massagem. Não consegue fechar a diástase. E nem na academia. E nem na academia. Porque não adianta, se a gente não fechar esse músculo, antes da gente trabalhar o fortalecimento dele, ele vai continuar afastado. Então não adianta eu fazer uns 500 abdominal na academia, que eu não vou conseguir. Você vai deixar essa barriga forte, mas você vai deixar ela forte afastada. 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 Mas essa diástase, ela pode ser fechada pelo médico? Se for em caso cirúrgico... Tipo uma abdominoplastia. Exato. Porém, você fechou, mas não trabalhou a função abdominal daquela região. Se é que você me entende. Fechou mecanicamente ali. Costurou. Exatamente. Fechou ali bonitinho, só que a função muscular ainda não tá ok. Então, você continua ainda com essa dificuldade. Você vai ter seu abdômen ali fechadinho, bonitinho. Tenho pacientes, inclusive, que tem esse caso de abdominoplastia, mas que manteve a falta de função abdominal e agora a gente está tendo que fazer todo esse trabalho porque ela desenvolveu dor lombar, por exemplo. Então, você vai trabalhar esses músculos focando essa região. Exatamente. Para voltar à função abdominal. Para eu trazer de novo uma função nesse músculo do abdômen. Se eu não trazer essa função... Não vai adiantar. E você trazendo essa função, você consegue diminuir essa diástase? Com certeza. Como eu disse, a gente ela some, não? Ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Então,
Vamos pensar ali, a mulher tem 4 dedos de diástase abdominal. Eu ia te perguntar isso. Isso é verdade? Isso é verdade. Quando você coloca a mão, né? Eu tenho um buracão. É ali que você mede a diástase? Exatamente. Literalmente entram 4 dedinhos nossos, assim, dentro da região abdominal. Ele afunda bastante. E aí, conforme a gente vai avaliando e tratando, a tendência é ele se fechando. Dependendo da quantidade gestacional que você teve. Eu tive 3 gestações. Tive 2, 3 partos. A tendência é ela não se fechar 100%. Mas ela vai encostar ali, ficar bem próxima uma da outra e voltar a essa função abdominal da maneira correta. Tá. Então eu consigo melhorar essa parte toda do abdômen e melhorar a minha... E aí depois eu posso ir na estética. Com certeza. Agora não tem máquina nenhuma que vai me ajudar. Tem a radiofrequência que ela ajuda no tratamento da diástase. Tá. Ela auxilia no tratamento. No tratamento da diástase. Isso. Não fechar a minha diástase. Ela vai auxiliar. Tá. É igual a eletro dentro da físio. Ela vai aliviar o sintoma. Mas a gente precisa entrar com uma função e um fortalecimento para voltar à funcionalidade normal. E não é qualquer exercício? Não. Tá. Qual o desafio maior que você hoje, como fisioterapeuta, né? que você tratou aí nessa parte de disfunções pélvicas? Qual foi o desafio, assim, que você teve? Na verdade, eu acredito que quando a gente tem alguma lesão nervosa, o maior desafio ali de tudo é quando a gente tem alguma lesão nervosa que não está relacionada com a parte íntima, mas que afeta o assoalho pélvico. Eu tive uma paciente que teve uma lesão por alguma bactéria que deu na medula dela e que diminuiu a força das pernas dela. Automaticamente, afetou a questão de assoalho pélvico. Só que os médicos não identificaram isso. E aí, pra gente conseguir identificar e tratar, ela já não conseguia segurar mais o xixi. Então, ela foi internada pensando que era uma coisa, acabou sendo outra, e depois foi encaminhada para fisioterapia porque ela perdeu completamente a força de assoalho pélvico. Esse foi um dos primeiros desafios que eu tive. Que lindo! Mas aí ela conseguiu voltar com essa função normal, né? Até porque foi identificado, e a gente conseguiu tratar da maneira correta. Um paciente que usa diurético, né? Sim. É um paciente que sempre está fazendo xixi. Aumenta a frequência urinária. Isso atrapalha também, doutora? Isso pode causar aquela deficiência no detrusor, porque ele tem que ser ativado o tempo todo. Então, ele acaba ficando um pouquinho preguiçoso e não quer trabalhar sempre. Aí, acaba que ele vai criar uma urgência urinária depois que você... Isso, depois que você parar com essa frequência estimulada por conta da medicação. Tem um exercício que o pessoal fala muito, né? Eu falo assim que antes da entrevista eu saio fazendo as perguntas. Exercício de Kegel, né? Isso funciona? O exercício de Kegel, a gente falava bastante dele antes. Sim. Ele eram exercícios corporais, associados com algumas contrações. E a gente ainda utiliza algumas coisas deles. Eles realmente funcionam. Mas desde que você tenha um controle legal da sua musculatura. Então não adianta eu pegar lá o exercício de Kegel no YouTube, porque hoje tudo tem no YouTube, que eu vou ter um resultado bom nessa parte de incontinência. Exato. É a mesma coisa do pompoarismo. Não adianta você querer praticar o pompoarismo se você não tem um controle muscular. Então assim, então se eu for até você, por exemplo, eu não tenho escape de xixi, mas eu tenho dor na relação, né? Pode ser por outras coisas, pode ser intestino, constipação. Você consegue melhorar essa parte minha dessa função? Sim, sim. Eu sou a favor de todas as mulheres, independente da idade, fazer uma avaliação pélvica. E eu espero muito que lá na frente, a avaliação pélvica, ela se torne algo preventivo, como a ginecologia. Você vai lá na ginecologista para fazer ali uma avaliação pelo menos uma vez por ano. E eu gostaria que isso se tornasse também presente na vida das mulheres com a fisioterapia pélvica, porque a gente conseguiria prevenir muita coisa de acontecer no futuro, né? Então, qualquer sintoma, independente do que relacionado com a sua parte íntima, que te incomode como mulher, você pode procurar uma fisioterapeuta para avaliar e tentar identificar a causa. E a dor crônica, tem uma dor crônica também que o pessoal fala assim, eu fiz cesárea, né? Aí formou uma aderência.
Na certo? região da cicatriz. Aí se torna uma dor crônica. Você consegue melhorar essa dor crônica também? A gente consegue aliviar. Quando a gente fala de dor crônica, é uma dor que sempre vai perturbar a mulher, sempre vai incomodar e aparecer de algum momento. A ideia da fisioterapia pélvica é não fazer com que a mulher fique dependente daquela dor. Então, a gente começa aliviando esse sintoma delas e trazendo alguns recursos para que ela consiga manter essa manutenção em casa, para que essa dor não volte a incomodar e não se torne mais uma coisa crônica, né? Diminua pelo menos a intensidade e a frequência de aparecer. Doutora, a ovulação é para ter cólica? A ovulação ela pode, na verdade, causar algumas coisinhas de incômodo. Tá. Quando a mulher está ovulando, ela pode sentir ou até mesmo uma cólicazinha geral ou localizada em algumas partes. E isso é normal? Isso é normal. É normal da mulher ter cólica. Sim. Porque tem mulher que fala assim, nossa, eu tô ovulando e eu sempre quando eu ovulo, eu sinto dor. Eu sei que eu tô ovulando porque eu sinto um incômodozinho. Ou altera um pouquinho, eu fico com um corrimento um pouquinho maior. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. E aquelas infecções também repetitivas? Em relação à candidíase, mulheres, um conselho, uma dica, vocês que usam aqueles absorventes diários, vocês que usam aquelas calcinhas o dia todo ali, que fica úmido o tempo todo, tira isso da vida de vocês. Eu até brinco com as minhas pacientes, se vocês aparecerem na minha consulta com esses absorventes diários, vocês podem ter certeza que vocês vão levar bronca. Porque eles são os maiores causadores de infecção nessa parte, de proliferação de bactéria. Porque a gente deixa essa região muito abafada. E aí a gente deixa aquela região muito mais úmida do que ela já está de costume de ser. E aí a gente aumenta ainda mais essa proliferação e aumenta a chance de se tornar algo muito repetitivo na vida delas. Aí veio uma perguntinha aqui. Vácuo fecha a diástase? Auxilia. Uma das técnicas que a gente usa para diástase abdominal é essa técnica do vácuo. Só que ela precisa estar associada também com alguns exercícios para potencializar esse tratamento. Tá, mas não é aquele vácuo que usa na estética? Não. São técnicas de exercício mesmo, que a gente faz um vácuo com a região abdominal, que ele entra, a gente fecha essa região da costela ali, a gente fala que a gente trabalha os músculos profundos, bem profundos mesmos, para ajudar nesse fechamento. Doutora, você falou assim, tem umas postagens suas que eu acho muito legal. A higiene deve ser feita somente na parte externa. Por quê? Exato. Tem mulheres que até fazem aquela chuquinha, né, dentro da região vaginal. Mas quando a gente limpa a parte interna da região vaginal, a gente está tirando toda a flora que protege essa região. Então, a gente está tirando a defesa daquela região vaginal. Depois da relação, não tem que lavar dentro. Ah, tô tomando banho, não tem que lavar dentro. O que você precisa fazer é higienizar a parte de fora. A região vaginal, ela tem uma autolimpeza. Ela se limpa sozinha. A gente tem que auxiliar essa limpeza de forma externa, do lado de fora somente. A parte interna, a gente não tem que mexer. Outra pergunta, dormir sem calcinha? Maravilhoso! Toda mulher tem que dormir sem calcinha. A gente precisa deixar essa região respirar. Como eu falei, quanto mais abafada ela tá, mais a chance de proliferar a bactéria. E nós mulheres, nós usamos muita calcinhas apertadas durante o dia todo. Então, a chance que a gente tem de deixar essa região respirar, a gente precisa deixar. Principalmente à noite. Então, tem mulheres que não têm o costume de dormir sem calcinha, mas eu indico dormir pelo menos do baby doll sem calcinha. Sem calcinha. Sem calcinha. Faça xixi após o sexo. Por quê? Recomendo também. Pra gente tirar todas aquelas bactérias que ficaram naquele canal por conta do atrito, às vezes por conta do lubrificante ou alguma coisinha que tem ali que passou para essa parte. Então, para eliminar, a gente faz esse xixizinho, que ele auxilia nessa limpeza também. E os sabonetes íntimos, doutora? Só sabonete neutro. Só neutro? Só sabonete neutro. Por quê? Porque tem tanto sabonetinho bonitinho, né? Até as embalagens é bonita. E o cheiro é maravilhoso, né? A mulher gosta dos negocinhos bonitinhos. Que tem cheiro de flor, Isso. cheiro, perfume também. Tem uns perfumes íntimos que a gente vê aí vendendo também. Só que região vaginal, ela não pode receber nada com cheiro. Quanto mais cheirosa ela tá, mais a chance de proliferar bactéria.
Quanto mais cheirosa você vai deixar ela na hora do banho, depois isso não vai ficar cheiroso, não. Isso vai prejudicar. Então, até aqueles sabonetes de barra, que normalmente tem aquele cheiro um pouquinho mais forte, pode contribuir para você desenvolver algum tipo de bactéria. Então, o único sabonete que é recomendado para essa parte são sabonetes de bebê. Aqueles sabonetes neutros mesmo, glicerinados principalmente, que você passa, fica com cheirinho de bebê, tranquilinha, maciazinha e somente. Somente o sabonetinho básico. Então, e aquele lencinho íntimo? Os lencinhos umedecidos, eles são recomendados desde que não tenha um cheiro muito forte. Desde que não tenha muito e cheiro. E não tenha álcool também. Doutora, muito gostoso esse papo, muito bom, né? É um tabu mesmo cuidar da parte, dessa parte toda aí da ginecológica, né? A gente tem muita dúvida, né, dessa região do assoalho pélvico, né? Principalmente essa parte de diástase, essa Sim. parte, né, da gestação, né? Como que você passa pra gente, pra mulher hoje? A mulher, ela precisa entender que essa parte íntima, ela também precisa ser cuidada. A gente foi criado e a gente teve uma educação em que a gente não tem que se atentar ou olhar ou cuidar dessa parte. Quando a gente vai ver, né, existem diversas mulheres que nunca pegaram para se olhar no espelho, nunca observaram como que é essa região. Só que é o que nos faz mulher, é o que nos traz esse toque feminino também. E precisa de cuidado. Não é porque você tem dor na relação ou que você não consegue ter relação que você tem que aceitar isso para sua vida. Não é porque você tem escape urinário, minha avó teve, minha tia teve, que você precisa aceitar isso para sua vida. A gente tem que se cuidar, voltar esse autocuidado, voltar essa autoestima também. Se cuidar um pouco mais intimamente também. Senão a gente vai acabar perdendo esse nosso lado feminino. A gente vai acabar perdendo aquela autoconfiança de ser mulher. Então, para todas as mulheres, elas precisam se cuidar. Tentar focar um pouquinho mais nesses sintomas que às vezes são mínimos, mas que pode te prejudicar muito lá na frente. Os convênios cobrem hoje? Sim. A maioria dos convênios cobre, inclusive a parte de acompanhamento de parto. Então, toda a preparação durante a gestação, eles também estão cobrindo. Nossa, e legal. Muitos também fazem reembolso. Às vezes você não acha um lugar que atenda ao seu convênio, mas você consegue lhe solicitar o reembolso e eles fazem de forma bem tranquila. Um reembolso. E caso eu precisar te procurar, aonde você atende, onde é a sua clínica? Eu tenho um consultório em Jarinu, aqui pertinho, e também eu atendo na FH em Jundiaí. Os dois eu ofereço todo tipo de acompanhamento e também de atendimento. Em Jarinu, né, no meu consultório, a gente consegue fazer as consultas no particular e também na parte de reembolso de convênio. E na FH também. Na FH, ele é um centro que tem diversas atividades para você fazer. E você não vai pensar só no seu tratamento, você vai pensar na sua manutenção também. E para gestante é muito legal porque a gente tem um plano gestacional ali dentro, onde a gente presta todo o acompanhamento, a assistência, não só a parte de presencial, mas de forma remota também para gestante, para que ela tenha uma qualidade de gestar muito melhor. Ô, doutora, assim, para finalizar uma perguntinha que apareceu assim do nada. Adolescente, eu já consigo trabalhar essa parte do assoalho pélvico dela? Sim. Se a mulher, se a criança, se a adolescente, a jovem ali, ela tem alguma dificuldade, ela já pode tratar. Se ela nunca teve relação, por exemplo, a gente vai adaptar para ela. A mesma coisa com criança, a gente sempre vai adaptar conforme a necessidade. Então, nem sempre a gente precisa trabalhar de forma invasiva. A gente vai trabalhar conforme a necessidade e adaptação. Então, não é um tabu? Não é um tabu. Você deixa a pessoa tranquila na hora Demais, dos exercícios, somente na hora certeza. do vácuo, né? Apareceu a pergunta do vácuo, eu já achei que fosse um dermo, vai né? puxar. Eu já pensei que fosse puxar, né? Sim. Então, você consegue deixar a pessoa mais calma para um bom atendimento. Exatamente. E nem sempre a gente vai trabalhar de forma invasiva. A gente vai conforme você se sinta à vontade também. Tem muita mulher que deixa de fazer o tratamento porque sabe que vai chegar lá e eu que vou acha ver. Que já vai chegar na primeira sessão já fazer a parte invasiva. Exatamente. Primeiro a gente vai deixar vocês muito à vontade, a gente vai deixar vocês bem tranquilas, a gente vai te passar técnicas também para você ir treinando em casa e aí manter essa manutenção de forma
a domicílio também, à distância. Seria exercício para casa, dever de casa. Dever de casa. Toda mulher tem dever de casa. E aí isso vai trazer uma tranquilidade, uma intimidade um pouco melhor com ela e comigo, para aí sim a gente começar esse tratamento de forma invasiva. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço. Uma entrevista muito gostosa, é um tema assim bem complexo também, né? Porque toda mulher ela não quer ficar com a calcinha molhada de xixi, né? Cheirando xixi, né? Então, estamos aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Muito obrigado, até mais. Todas as quartas-feiras, às 10 da manhã.